Padre Anselmo nunca contou aquela história na igreja. Não porque tivesse medo do julgamento dos fiéis, mas porque sabia que o que aconteceu naquela noite não cabia nos livros santos, nem nas palavras que se dizem diante do altar. Era um tipo de exorcismo que não se ensina no seminário, e talvez por isso mesmo tenha sido o mais perigoso que ele já realizou. Tudo começou quando um homem apareceu na porta da casa paroquial já depois da meia-noite. Não bateu, apenas ficou ali, parado, esperando. Quando o Padre Anselmo abriu a porta, sentiu de imediato um cheiro estranho, mistura de terra molhada com coisa velha, como túmulo recém-aberto. O homem estava pálido, olhos fundos, suor frio escorrendo pelo rosto apesar do calor do sertão. "Padre", disse ele com a voz baixa, "o senhor precisa ir comigo agora, antes que seja tarde." Padre Anselmo reconheceu o homem. Chamava-se Bento, morador de um sítio afastado, sujeito quieto, desses que quase não apareciam na igreja. Nunca tinha pedido ajuda antes. Aquilo por si só já era sinal de que a coisa era grave. No caminho, Bento quase não falou. Apenas repetia que aquilo não estava gritando, nem quebrando nada, mas que não parava de olhar. Quando o padre perguntou o que ele queria dizer com isso, o homem respondeu algo que fez o estômago de Anselmo se revirar. "Ele olha de dentro da gente, padre, como se estivesse esperando a gente cansar." A casa ficava num baixio cercado de juazeiros. Assim que o padre cruzou o terreiro, sentiu o ar mudar. Não ficou pesado como em outros casos, ficou vazio. Um silêncio profundo, sem insetos, sem vento, sem vida. A lamparina na mão de Bento tremia, mas não por causa do vento, tremia sozinha. Dentro da casa, sentada numa cadeira, estava a esposa dele, Dona Teresa. Não gritava, não se contorcia, não falava nada. Apenas olhava fixamente para a parede com um leve sorriso que não combinava com o rosto cansado. Quando o Padre Anselmo entrou, ela virou lentamente a cabeça. "O senhor demorou", disse ela. A voz era dela, mas o tom não era humano. Padre Anselmo sentiu um arrepio que não vinha do medo, mas de reconhecimento. Aquilo já estava ali há tempo demais, criara raiz. Não era invasão recente, era ocupação consentida, mesmo que inconsciente. O padre começou com as orações conhecidas, aquelas que sempre funcionavam. O Pai Nosso, a Ave Maria. Dona Teresa apenas fechou os olhos como quem escuta uma música distante. Nenhuma reação, nenhuma resistência, nenhuma dor. "Isso não vai adiantar", disse ela, abrindo os olhos de novo. "Isso serve para quem entra sem ser chamado." Padre Anselmo parou. "Quem é você?" perguntou firme. A mulher respirou fundo. Quando falou, a voz saiu mais grave, como se viesse de um lugar fundo dentro do peito. "Sou o que ficou quando prometeram e esqueceram. Sou o que guardou quando ninguém mais quis. Sou o resto." O padre sentiu o peso daquela resposta. Não havia ódio ali, havia posse antiga, um acordo mal feito. Bento caiu de joelhos no chão chorando, dizendo que não lembrava de ter pedido nada. Mas Padre Anselmo sabia. Alguém daquela família tinha pedido. Talvez o pai, talvez o avô. O sertão não esquece promessa. O exorcismo tomou outro rumo. Quanto mais o padre ordenava que aquilo saísse, mais fraco ele se sentia. As palavras pareciam sugar sua força. O crucifixo pesava como se fosse feito de pedra. Dona Teresa se levantou lentamente, sem esforço, e deu 2 passos na direção dele. "Eu não estou quebrando nada", disse a entidade. "Não estou matando, estou ficando, porque fui autorizado." O clímax chegou quando as paredes começaram a suar. Não água, um líquido escuro, viscoso, escorrendo devagar como se a casa estivesse doente. A lamparina apagou. O quarto ficou iluminado apenas por uma claridade estranha que parecia vir do chão.
Padre Anselmo caiu de joelhos. E foi ali que ele fez algo que nunca contou na igreja. Parou de expulsar. Em vez disso, começou a conversar. "O que você quer?" perguntou com a voz cansada. Houve um silêncio longo. Depois a resposta veio mais baixa, quase humana. "Descanso." A palavra ecoou pelo quarto como um suspiro antigo. O padre entendeu naquele instante que aquilo não era apenas demônio no sentido que os livros ensinam. Era algo preso entre promessa, fé torta e abandono. Algo que tinha sido usado e depois deixado ali, sem ritual, sem encerramento, sem reza. O padre mudou a oração. Não pediu que saísse à força, pediu passagem, pediu perdão por quem prometeu errado, pediu descanso para o que nunca teve lugar. Prometeu rezar por aquele espírito enquanto vivesse. O chão parou de suar. A claridade estranha se apagou. Dona Teresa caiu desacordada nos braços do marido. O silêncio voltou. Um silêncio normal, finalmente humano. Dona Teresa acordou horas depois, sem lembrar de nada. Ficou fraca por semanas, mas sobreviveu. Nunca mais teve aqueles olhares vazios. Bento, porém, nunca mais dormiu direito. Sabia que algo tinha ido embora, mas também sabia que tinha custado caro. Padre Anselmo saiu daquela casa antes do amanhecer. No caminho de volta, sentiu um peso sair dos ombros, mas outro se instalar no peito. A certeza de que aquilo não podia ser ensinado, não podia ser contado como regra, porque se alguém tentasse repetir sem entender, morreria. Foi por isso que nunca falou daquele exorcismo na igreja, nunca colocou nos livros, e sempre que alguém perguntava se todo mal pode ser expulso, ele respondia apenas: nem todo mal entrou à força, e o que entra por promessa só sai com verdade. Agora eu te pergunto, você acredita que existam exorcismos que não estão nos livros santos? Deixe seu comentário com sua opinião. E não esqueça de curtir, se inscrever no canal Causos Misteriosos e ativar o sininho, porque no sertão há coisas que só a fé viva consegue enfrentar.